Saudações, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Mensageiros do Além. Eu sou Bruno Cruz e aqui nosso objetivo é trazer mensagens que visam o seu bem-estar e o seu despertar espiritual. Amigos e amigas, depois de um longo tempo aí sem vídeos novos da nossa série Herdeiros da Terra, vamos retornar hoje com o episódio de número 8. E para quem não conhece a nossa série, eu vou deixar um link fixado nos comentários para que vocês possam assistir todos os episódios completos. E amigos, bom, depois de 2 jornadas intensas e desafiadoras nas profundezas do umbral, onde testemunhamos a captura dos dragões e o desmantelamento da rede hipnótica em Tóquio, quem não assistiu, repito, assistam aí os nossos outros episódios. E agora, finalmente, é hora de voltarmos para a luz. Vamos retornar à nossa querida comunidade Solaris para testemunhar o evento mais sagrado de qualquer civilização, o milagre do nascimento. Mas este não será um nascimento comum. Para você que acompanha a nossa outra saga, A Vida em Kiron, vocês se lembram bem de como era o processo de reencarnação por lá, em mundos primitivos ou mesmo na velha Terra, ou atual Terra, de provas e expiações. O nascimento sempre foi um processo de extrema densidade. Em Kiron, a chegada de uma alma à matéria é marcada pela dor física lacinante e pelo pânico do espírito ao ser comprimido em um corpo rústico, e por aquele choro desesperado, quase de agonia, que ecoa o choque biológico da sobrevivência. E na velha Terra, a biologia também cobrava o seu preço com sangue, suor e gritos de dor do parto. Mas o que acontece quando a frequência da Terra muda? O que acontece quando o planeta se sutiliza física e espiritualmente para se tornar um mundo de regeneração? Hoje, no episódio 8, nós vamos ver como a biologia da nova era se adaptou. A dor do parto cede espaço à sintonia espiritual. E a doutora Sofia conduzirá um nascimento que apura poesia e suavidade, auxiliada pelas vibrações de prece de Daniel. E veremos a escolta luminosa de Miguel e Helena trazendo uma alma altamente evoluída, vinda de esferas superiores para ancorar na carne. E quando, meus amigos e amigas, essa criança abrir os olhos, nós veremos algo radicalmente diferente de tudo que a humanidade já presenciou. E antes de prosseguir, peço para você que deixe o like, e se você ver o botão hypar, clica para ajudar a alavancar esse vídeo. Fazer vídeos como esse dá muito trabalho e conto com a colaboração de vocês. E quem puder ajudar ainda mais, seja membro do canal. Custa muito pouco e ajuda muito. E quero agradecer desde já todos os membros do canal. Gratidão. E agora, meus amigos e amigas, prepare-se para compreender, através da janela da alma, que a geração nova não está apenas a caminho. Ela já está respirando entre nós. Vamos agora ao filme. O espaço sideral limpo, com nebulosas e estrelas brilhando intensamente. 2 figuras de pura luz, Miguel e Helena, flutuam na alta atmosfera da Terra. Entre as mãos unidas dos 2 mentores, flutua uma esfera perfeita e cintilante de energia violeta e esmeralda. Alma do espírito missionário que está pronta para encarnar pela primeira vez na Terra. Quando o berço do mundo é limpo das frequências do ódio, as estrelas podem finalmente tocar o solo. A atmosfera está limpa, irmão Miguel. A malha magnética da Terra já suporta a frequência dela sem causar o choque do esquecimento absoluto. Que desça em paz. O solo de Solaris está preparado para receber a semente do amanhã. Quarto na comunidade Solaris. Uma jovem grávida está deitada de forma confortável. A doutora Sofia auxiliando em um trabalho de parto um tanto diferente. Daniel está de olhos fechados, em profunda prece, irradiando uma aura de paz profunda. Pequenos pontos de luz espiritual branca e azul piscam ao redor do quarto.
A mãe dá um longo suspiro de alívio, sem qualquer expressão de agonia ou dor física violenta. Suavemente, minha querida. O seu corpo e a alma de sua filha estão em perfeita sintonia. Sofia recebe o bebê delicadamente em um pano branco macio. O bebê não chora de forma desesperada. Dá apenas um suspiro suave, como se estivesse reconhecendo o ambiente. Não houve contração espasmódica de resistência. O corpo dela simplesmente se abriu como uma flor para dar passagem. É a biologia da paz. Ele abre lentamente as pálpebras pela primeira vez. Meu Deus, olhe os olhos dela, Sofia. Não há a névoa do esquecimento. Ela sabe exatamente quem é e para o que veio. Nunca vi isso. Que cor mais linda! Seja bem-vinda de volta à carne, doce irmã. Que a tua inteligência estelar cure as feridas deste orbe. O templo da matéria finalmente se tornou digno dos filhos da luz. Por toda a terra, os portais da carne se abrem sem dor. Os herdeiros pacíficos estão assumindo seus postos. A geração nova despertou. Que desça em paz. O solo de Solaris está preparado para receber a semente do amanhã. Meus amigos e amigas, estamos de volta. É impossível assistir a uma cena como essa e não sentir um arrepio na alma. Veja o tamanho do contraste. Em Kiron, como muitos de vocês viram, o nascimento é a luta bruta pela sobrevivência. O espírito precisa ser quase esmagado para caber em cérebro rústico. E o nascimento é a dor, é o choro, é o sofrimento. Por que era assim? Ou por que ainda é assim? Porque, meus amigos e amigas, é aquela era da frequência, da expiação, do resgate kármico pesado, onde a biologia reflete a dureza do espírito. Mas a doutora Sofia e Daniel nos mostraram hoje na comunidade Solaris o nascimento sob as leis da regeneração. Quando o ser humano se pacifica internamente, o perispírito, o nosso corpo espiritual, torna-se plástico, sutil e leve. A carne já não oferece aquela resistência violenta. E o parto deixa de ser uma provação de dor e se torna um ritual de luz e facilidade. E aqueles olhos violetas, não é mesmo? O violeta é a cor que os cientistas espiritualistas associam ao topo do espectro vibratório. Ver aqueles olhos profundos, conscientes, sem a névoa do esquecimento, que torna os bebês comuns tão vulneráveis, nos mostra que a inteligência do cosmos está reencarnando. Afinal, os olhos são a janela da alma, não é mesmo? Bom, estes não são espíritos que vêm para aprender na Terra através do sofrimento. Eles são os missionários, são os cientistas, filósofos, artistas e líderes espirituais que passaram milênios em orbes altamente evoluídos, como Alcione, Sirius ou Capella, e aceitaram descer para nos ensinar a viver em paz. Eles trazem a intuição da tecnologia limpa, da cura e da fraternidade gravada no próprio DNA. E o mais emocionante de tudo,
Como vimos no final, isso não está acontecendo apenas em Solaris. A espiritualidade superior está semeando essas almas simultaneamente por todo o globo, no deserto, nas montanhas, nas grandes comunidades regeneradas. É a geração nova brotando em todos os cantos da Terra. O velho mundo de dores físicas e morais está sendo silenciosamente substituído pelo sussurro de um bebê sábio. A faxina espiritual no umbral que vimos nos episódios passados limpou o terreno, e hoje nós vimos a primeira semente brotar na carne. E você aí sentiu a energia de esperança tocar o seu coração hoje? Peço que você deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar acompanhando esta websérie, que só falta 2 episódios para a gente acabar essa primeira temporada. E quem quiser ajudar ainda mais pode fazer aí parte do nosso clube de membros, custa muito pouco e ajuda muito. Futuramente teremos conteúdos exclusivos para os membros do canal, como forma de retribuir essa ajuda muito necessária. Deixe seu comentário aqui embaixo. Você já percebeu que as crianças que estão nascendo hoje trazem um olhar diferente? Um olhar que parece ler a nossa alma? Compartilhe esta mensagem com aquele amigo que precisa de um sopro de esperança no dia de hoje. Um forte abraço, muita paz no coração, que a luz dos mentores nos abençoe e até o episódio 9. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!